A tragédia de Tamar. Quando o silêncio reina e a justiça falha. Este é um dos relatos mais perturbadores das Escrituras. Uma história que poucos pastores ousam pregar. Fala de uma princesa real brutalmente atacada pelo próprio irmão, de um rei que falhou em fazer justiça e de uma vingança que mergulhou um reino inteiro em caos. A história de Tamar nos revela o quão destrutivo pode ser o silêncio diante do mal. Um silêncio capaz de arruinar até mesmo famílias escolhidas por Deus. Se você pensa que conhece todas as histórias bíblicas, prepare-se para uma verdade chocante que muitos preferem ignorar. Inscreva-se agora e comente de onde você está assistindo. Esta história poderá mudar sua perspectiva para sempre. O rei Davi havia conquistado nações inteiras e seu reino prosperava sob a bênção do Altíssimo. Mas, dentro dos muros do palácio, tensões invisíveis cresciam entre seus próprios filhos. Amnon era o primogênito, herdeiro presumível do trono de Israel. Jovem de aparência atraente, acostumado aos privilégios da realeza, era alvo de adulação constante. Por onde passava, mulheres suspiravam e homens se curvavam. Mas seus olhos se fixaram em alguém proibido. Sua meia-irmã Tamar. Ela era filha de Davi com Macá, enquanto Amnon era filho de Ainoã. Tamar era considerada a mais bela entre as princesas de Jerusalém. Seus cabelos negros caíam como cascatas sobre os ombros, e seus olhos expressavam uma inocência que destoava da atmosfera política do palácio. Era conhecida por sua delicadeza, especialmente ao preparar pães e bolos especiais, habilidade admirada por todos. Dia após dia, Amnon a observava pelos corredores do palácio, sentindo um fogo interior que o consumia. Não era amor, mas uma obsessão que crescia como erva daninha. A lei de Israel proibia qualquer união entre irmãos, ainda que de mães diferentes. Essa barreira apenas intensificava seu desejo proibido. O tormento de Amnon era tão intenso que ele começou a definhar. Perdeu o apetite, recusava-se a participar das atividades da corte e passava horas isolado. Seus servos notavam a mudança, mas não compreendiam sua causa. Apenas ele sabia que cada vez que via Tamar, seu coração acelerava e seu desejo crescia como chama incontrolável. "Por que estás tão abatido, filho do rei?" perguntou Jonadab, seu primo e confidente. Jonadab era conhecido por sua astúcia. Com olhar febril, Amnon confessou: "Estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão." Um sorriso malicioso surgiu nos lábios de Jonadab. Ao invés de aconselhar moderação, viu ali uma chance de manipulação. "Tenho um plano", sussurrou ao ouvido de Amnon. "Deita-te e finge estar doente. Quando teu pai vier te visitar, pede que Tamar venha preparar alimento diante de ti e que tu comas de sua mão." Os olhos de Amnon brilharam. A ideia parecia perfeita. No dia seguinte, ele executou o plano. Deitou-se, fingindo febre. Quando o rei Davi soube que seu primogênito estava enfermo, correu para vê-lo. "O que posso fazer por ti, meu filho?" perguntou preocupado. Com voz fraca, Amnon fez seu pedido. "Peço-te, pai, que minha irmã Tamar venha preparar alguns bolos diante de mim, para que eu coma de sua mão e recupere minhas forças." O pedido parecia inocente, e o rei não hesitou em atendê-lo. O que poderia haver de errado em uma irmã cuidar do irmão doente? Mas enquanto Davi saía para enviar a mensagem, um sorriso surgia nos lábios do príncipe, revelando que sua doença nada tinha de real. A armadilha estava montada. Tamar recebeu o chamado com surpresa. Não era comum que o rei a convocasse com tanta urgência. O mensageiro explicou: "Teu irmão Amnon está enfermo e deseja que prepares algo com tuas próprias mãos." O coração bondoso de Tamar se encheu de preocupação. Embora não fossem próximos, o laço de sangue era suficiente para despertar compaixão. Sem questionar, reuniu os ingredientes, a melhor farinha, mel fresco, especiarias, e dirigiu-se aos aposentos do irmão. Ao chegar, foi recebida com olhares baixos pelos servos. Algo no ar parecia tenso, mas ela atribuiu isso à doença do príncipe.
Os servos a conduziram até o quarto. Meu irmão, nosso pai me enviou para preparar algo que possa te fortalecer, disse, aproximando-se. Estou muito fraco, minha irmã. Poderias preparar teus bolos aqui mesmo? Ver-te cozinhando talvez me ajude a recuperar o apetite. Sem ver razão para recusar, Tamar começou a trabalhar. Misturou a farinha, amassou com habilidade e o doce aroma preencheu o ambiente. Os olhos de Amnon seguiam cada gesto seu, devorando-a com o olhar. Quando os bolos estavam prontos, Tamar os arrumou com carinho. Aqui estão, meu irmão. Espero que te tragam força e saúde. Então, Amnon revelou a próxima parte de seu plano. Todos podem sair, ordenou ele aos servos. Sua voz firme contrastava com a fraqueza que fingia antes. Tamar sentiu um calafrio. Quando a porta se fechou, ela percebeu que algo havia mudado. Traze a comida para meu quarto, para que eu coma de tua mão, ordenou Amnon apontando para um aposento mais íntimo. Hesitante, mas sem suspeitar completamente, Tamar pegou a bandeja e caminhou. As sombras pareciam mais densas ali. Quando ela se aproximou, Amnon se ergueu. Não havia mais fraqueza. Seus olhos brilhavam com intensidade obscura. Meu irmão, o que estás fazendo? Perguntou Tamar, sua voz traindo o medo. Ela havia caído numa armadilha. A bandeja tremeu. Os bolos caíram ao chão como presságio do caos. Vem, deita-te comigo, minha irmã, disse Amnon, tomado pelo desejo. Não, meu irmão, não me forces, suplicou Tamar, recuando. Isso não se faz em Israel. Não cometas tal loucura. Tentando ganhar tempo, ela apelou. Fala com o rei nosso pai, ele não me negará a ti. Mas seus apelos caíram em ouvidos surdos. Dominado pela luxúria, Amnon agarrou-a. O medo de Tamar apenas intensificou sua determinação perversa. Naquele momento sombrio, o filho do rei tornou-se agressor, e a princesa de Israel, uma vítima. Seus gritos foram sufocados, suas lágrimas ignoradas. Em um único ato, sua honra, sua alma e seu futuro foram destruídos. Quando tudo terminou, algo ainda mais cruel aconteceu. O desejo de Amnon transformou-se em ódio. Ele a olhou com repugnância. Levanta-te e vai-te daqui. Não, meu irmão, suplicou ela. Expulsar-me agora seria ainda mais cruel. Mas ele chamou seu servo. Põe esta mulher para fora e tranca a porta. O servo, talvez ciente do ocorrido, obedeceu sem dizer palavra. Conduziu Tamar com mãos ásperas e fechou a porta atrás dela. Do lado de fora, Tamar rasgou sua túnica colorida, símbolo das virgens reais, e cobriu a cabeça com cinzas. Seus gemidos ecoaram pelos corredores. Foi neste estado que Absalão, seu irmão de pai e mãe, a encontrou. Ao vê-la, soube de imediato que algo terrível havia acontecido. Foi Amnon que esteve contigo? Tamar nada respondeu. Absalão, porém, disfarçou sua fúria. Acalma-te, minha irmã. Ele é teu irmão. Não tomes isso tão a peito. Mas por dentro, sua alma queimava com raiva. Tamar passou a viver na casa de Absalão, isolada, desolada. A jovem que irradiava doçura tornou-se sombra do que foi. Quando a notícia chegou ao rei Davi, sua ira inflamou-se. Como pai, sofria. Como rei, sabia da gravidade do crime. Mas nada fez. Seu silêncio foi interpretado por muitos como fraqueza, por outros, como favoritismo. De qualquer forma, sua omissão abriu uma ferida que continuaria a sangrar. Enquanto isso, Absalão alimentava o ódio. A justiça que o rei não providenciou, ele planejava fazer com suas próprias mãos. 2 anos se passaram desde aquele dia fatídico. Tamar vivia como viúva sem jamais ter sido esposa. Sua juventude murchava nas sombras do trauma. Para os olhos desatentos da corte, parecia que tudo havia sido esquecido. Mas Absalão não esqueceu. Esperava apenas o momento certo. Seu silêncio foi interpretado por muitos como fraqueza, por outros, como favoritismo. De qualquer forma, sua omissão abriu uma ferida que continuaria a sangrar. Enquanto isso, Absalão alimentava o ódio. A justiça que o rei não providenciou
ele planejava fazer com suas próprias mãos. 2 anos se passaram desde aquele dia fatídico. Tamar vivia como viúva, sem jamais ter sido esposa. Sua juventude murchava nas sombras do trauma. Para os olhos desatentos da corte, parecia que tudo havia sido esquecido. Mas Absalão não esqueceu. Esperava apenas o momento certo. Não demonstrava raiva nem rancor. Tratava Amnon como um fantasma invisível. Este silêncio inquietante fez Amnon baixar a guarda. Durante esses 2 anos, Absalão observou